aqui com o nosso segundo vídeo sobre o casamento da Tássia e do Arthur. Né? Todo mundo fala mais da noiva, mas poxa, o noivo que aproveitou tanto, foi tão participativo, né? A gente tem que enfatizar também. Mas o Arthur apareceu muito na festa, né, Eda? Opa, assim, o que ele não apareceu. É verdade. No, antes na festa ele foi bem presente. Mas no dia do casamento não tinha muito o que fazer, né? Era um momento Mas dele. eu achei até que ele foi maravilhoso. Gente, ele aguentou um monte de foto, tudo. Ele foi super paciente. Foi, noivo dançante, noivo divertido. Arrasou. Bom, gente, a gente tá com a Eda, da Boutique de Três, que cuidou de toda a organização do casamento da Tássia e do Arthur. E com o Danilo Camargos, que fez também o projeto, junto com a Valéria Leão, que não pôde estar aqui com a gente hoje. Um projeto que com certeza, assim, encantou os olhos de todo mundo que viu, que acompanhou, né? Uma coisa realmente bem imponente, bonita. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Porque acho que as pessoas têm muita curiosidade pra saber dos backstage. E quantidades, né? As perguntas que a gente mais primeira recebe. pergunta é: qual a quantidade de orquídeas? Quanto tempo ficou faltando orquídea no resto do Brasil naquela semana? Vou contar essa história. Então vamos lá. As pessoas gostam muito dos números, né? E as pessoas perguntam, como assim você quantifica, né, a quantidade de orquídeas? Então a gente tinha, a orquídea é uma flor que ela é vendida por flor. Então a gente tinha 100 mil flores de orquídea phalaenopsis, que é aquela grande. Além de outras espécies. A gente tinha orquídeas Denfale e outras orquídeas também. Mas a phalaenopsis, que foi a mais presente, a gente tinha 100 mil flores, tá? Que estavam espalhadas desde o hall de entrada, a cobertura do túnel, da mesa de doces e também todos os arranjos da festa. E é muito legal também, assim, a gente falar um pouquinho da importância da flor, né? Porque quando as pessoas, né, que escreviam no Instagram, nas postagens da gente, sempre falava, mataram 100 mil orquídeas e que não sei o quê. As orquídeas, elas não são mortas, né? As orquídeas, elas são produzidas, elas são plantadas, né, para esse fim comercial de uso e decoração. Então é uma agricultura, né? Existe um produtor que ele produz aquilo, existe uma empresa que comercializa, vende, existe uma empresa que transporta. Então tudo isso gera uma atividade econômica que emprega uma série de pessoas e dá um grande lucro, que é uma agricultura. Da mesma forma que se planta arroz, que se planta feijão, que se planta trigo, existem fazendas de flores que têm esse propósito de flores para serem usadas para decoração. Gente, a quantidade, a economia que um mercado de casamento movimenta é gigante. Absurdo. A gente gera milhões de empregos, entendeu? Desde a pessoa que tava lá com a sementinha, da pessoa que plantou, é isso que o Danilo tá falando. Então, assim, a gente fala de uma cadeia grande, que gera uma receita muito grande de agricultura, e o mercado de eventos que a gente fala, no número de pessoas que estavam ali dentro. Então você pensa que, por exemplo, o André Pedrotti, que fez as flores, né? Todas as flores eram 100% naturais. Então você imagina o número de floristas, a gente tinha mais de 25 floristas trabalhando ali. Uma semana de montagem e produção dessas flores, né? De manipulação. Incrível. A gente tinha carregadores, pessoas de limpeza, pessoas de forração. Então você pensa só naquela cadeia direta, né? De quantas pessoas e quantos empregos, quantas famílias, tinha, né? No mínimo 200, no dia do casamento, uns 400 para mais, porque daí tem os garçons também, que é um pra cada Então esses grandes eventos que eu chamo de mega weddings, né? De mega eventos, eles geram realmente um movimento muito grande de economia e assim, fazem diferença no mercado. Uma pergunta, quantos dias foram usados para a montagem? A montagem da estrutura, porque como a cerimônia foi construída, né? Toda aquela parte foi feita forração, teto, paredes, uma climatização de ar-condicionados. Então essa parte da estrutura foram 2 semanas, né? E a parte que a gente entrou, quando a gente chegou com a parte interna, de mobiliário, já com estrutura de flores, aéreos, lustres, a gente começou na terça-feira. Legal. E Eda, quantas pessoas da equipe da Boutique de Três estavam lá com você esse período antes? Então, da Boutique, fui eu e a Gi, e a gente levou 2 meninas. Tá. Porque eu mesma que acompanhei a montagem, geralmente eu levo um coordenador de montagem. E a gente tinha conversado, como a gente estava trabalhando junto com o Rocha, para ele levar as meninas de Uberlândia, que são locais, entendeu? De receptivo. Perfeito. Então, no receptivo a gente estava com 18 meninas,
no total, entre a equipe dele e a nossa. E quando a gente fez o noivado, a gente usou o receptivo de São Paulo. Tá. Eu acho, Camila, que assim, como eu acompanho a Tássia desde sua primeira festa, são 11 anos fazendo festa para a Tássia, né, a gente vai percebendo uma série de evoluções e uma evolução do próprio mercado. Então, por exemplo, naquela festa que você teve dela de 25 anos, que eu fiz, que foi a primeira, eu falo que foi a primeira festa instagramável do Brasil. É verdade. Foi a primeira festa que foi se criada, né, uma série de coisas para que as blogueiras, para que os convidados pudessem interagir com redes sociais, né? E no casamento, depois do noivado, a gente vivia essa história, né, Eda? Que era sempre assim, a expectativa dos seguidores e a própria expectativa da Tássia em relação a isso. Porque era uma festa atrás da outra, uma festa melhor do que a outra atrás da outra, e as pessoas falavam, e agora? E o casamento, né? E como vai ser o casamento? O que nós vamos fazer nesse casamento? Então, isso às vezes era frustrante pra gente, de pensar de qual seria a reação das pessoas depois da festa. Mas você sabe que uma coisa que eu tive um pouco o sentimento dela falando até na semana, um pouco nos stories, que ela realmente, óbvio que existe uma expectativa do que as pessoas vão achar, claro. Super. Mas que assim, ela realmente fez da forma que ela faria se ela não trabalhasse com isso. Ela deixou isso sempre muito claro, sabe? Que ela sempre quis ter um casamento de princesa, tá linda. E isso eu achei que ficou bem claro, que meio que, tipo, olha, se você gostou, não gostou. É o famoso que todo mundo fala, ela ganhou tudo. Não, gente, ela fez questão de pagar. Porque, por exemplo, ela podia ter ganhado todas as flores num leilão de flor. Não, porque ela sabia que ela queria flor branca, ela sabia que ela queria aquele volume daquela maneira. Então ela pagou pra ter o profissional, ela pagou pra ter a mão de obra. E pra poder exigir. Então ela sempre falou isso. Diferente, né, de outras situações ou de outras, né, influências, né, a Tássia ela sempre tem essa questão que ela exige, né, então ela vira e fala, mesmo ela negou, a Eda sabe disso, infinitas marcas ofereciam produtos ou ofereciam parcerias, e ela negava, porque aquilo não era de interesse dela ou ela não queria que estivesse lá dentro. Sim. Então, muitas vezes ela prefere pagar e poder exigir por uma coisa. E dentro do casamento, a gente foi percebendo muitas vezes que ela tem uma opinião muito forte sobre determinadas coisas. E às vezes esse contrabalanço do meu gosto com o gosto da Valéria chegava no denominador que era o que ela imaginava ou o que ela sonhava. Né? Eu conheço o gosto dela e sei, a Valéria tem a opinião dela, eu tenho a minha. E essa fusão fez de dar certo. Eu não posso falar que eu sou 100% feliz com as escolhas do casamento. Tem algumas coisas do casamento que, de fato, se o Danilo Camargo fosse fazer, eu não faria. Mas era o gosto da Valéria e tinha muitas coisas que era o gosto do Danilo. Que foi a fusão e era o gosto da Tássia. Porque acho que o Danilo entende esse lado clássico dela, tanto é que o Danilo sempre falava, gente, os arranjos têm que ser mais clássicos. As flores, as flores têm que ser clássicas, não sei o quê. E ao mesmo tempo ela falava, não, Danilo, eu tô em outra fase, que é o que a gente brinca, que foi quando a Valéria sugeriu o tal do cinza. Que muita gente perguntou, gente, por que foi cinza? Nunca teve. Já chegou e foi cinza. Sugeriu cinza porque ela falou, Tássia, porque tudo isso que você tá me procurando, que você procura do meu trabalho, que você mostra das minhas referências, eu vejo que é o lado do contemporâneo que você quer. Que esse salão não tem, o salão... O nome já diz Palácio de Cristal. O salão é super palaciano, entendeu? Então, tanto é que essa forração, essas coisas todas foi pra trazer a contemporaneidade pro lugar. E aí, o Danilo sempre muito preocupado pra com gente a questão da essência, o gosto do pai. O pai tem uma questão assim de, vamos dizer assim, ele é muito mineiro, ele é muito local da cidade, das raízes dele. Então o tempo todo ele vira e fala, não é porque tá vindo convidado de São Paulo que a festa tem que ser para paulistano. A festa é nossa. A festa não tem pão de queijo. Não, gente, não acredito. Não tem pão de queijo. Não tem pão de queijo. Mas ele sempre bate nisso em relação ao cardápio, em relação à comida. Então ele sempre fala que esses hábitos dele são raízes dele, né? Então sempre mantém muito isso.